Abra sua Bíblia comigo, então. Eu estou em Lucas, capítulo 15. Esse é o meu último sermão na parábola do filho pródigo, né? Então, esse é o meu fechamento. Então, eu quero trabalhar com vocês nesses 20 minutos, pelo menos uns 25 minutos, se vocês me acompanharem, e eu pretendo finalizar essa parábola, tá bom? Com vocês. Então, muitas lições, se não me engano, esse é o 5º sermão, e depois eu volto nas próximas semanas para falar da ovelha perdida e da dracma perdida e continuar as outras parábolas. Inclusive, nas minhas férias, os meninos aí pregaram nas parábolas e eu quero revisitá-las também, fazendo uma leitura e finalizar agora em setembro, talvez tentar em setembro finalizar todas as parábolas do livro de Lucas. E aí estamos já há um bom tempo, né? E eu gosto de fazer essas séries de reflexões e creio que a igreja vai acompanhando e vai também aprendendo a fazer as leituras, né? Então, abra comigo aí, Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu leio de 11 até 32, mais uma vez é o texto completo, um pouco longo, mas necessário para a nossa reflexão, tá bom? O nosso tema hoje é o pai quer os filhos em casa. O pai quer os filhos em casa. Daqui a pouquinho eu falo porque eu dei esse título. Vamos lá, Lucas 15, de 11 a 32. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava absolutamente nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste nem um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Este teu irmão estava perdido e foi achado. Amém. O pai quer os filhos em casa. Quando o pai chega em casa, ele quer ver o filho em casa.
E é engraçado porque Deus confirmou no meu coração a mensagem. Vocês sabem que eu tenho um cronograma de reflexões a médio e longo prazo. Mas no sábado fui a Serquírio, então Timóteo não ficou com a gente. Pela manhã, depois do ensaio, Natália levou, ele ficou com a Gleice e com o Edivaldo. Ele ficou lá na casa da Gleice e do Edivaldo. Eu voltei de Serquírio, peguei Timóteo, já era quase 10 horas e fui para casa. Então, eu quase não vi Timóteo sábado. E aí no culto, aqui no domingo pela manhã, ele chega para mim depois do culto e fala assim: papai, eu já ajustei já com a Glaucia e com o tio William, e eu vou brincar com as meninas hoje à tarde, eu vou para a casa deles. Eu falei assim: mas você não vai para casa? Não, eu brinquei com ele. Você não tem casa não, sujeito? E ele falou: tenho, mas eu quero ir com eles. E aí então eu fiquei pensando nisso, porque o pai quer ver os filhos em casa. E aí no sábado eu já não tive ele, no domingo também não. E fiquei pensando nessa perspectiva, então por isso dei esse título, né? E nessas reflexões anteriores a gente viu os comportamentos dos dois filhos e o caráter amoroso do pai. Obviamente eu não vou retomar aqui, mas na verdade Jesus vai contar essa parábola por conta da murmuração dos líderes religiosos, dos fariseus e dos escribas, e esses líderes se julgavam melhores, se julgavam mais santos por conta das suas tradições, por conta do legalismo religioso, mas eles eram insensíveis. Eles não conseguiam visualizar as demandas humanas, as suas próprias imperfeições. E é um problema muito sério, porque quando a gente veste a lente da religião, a gente sempre fica focando no outro, a gente esquece de olhar para si, a gente esquece de ver a trave do nosso olho, a gente fica olhando o cisquinho do olho do irmão, a gente fica tentando fazer comparações, como eu também já trabalhei. Agora, interessante, porque os fariseus e os escribas, eles julgavam os pecados alheios e se julgavam perfeitos e adequados diante de Deus, enquanto na realidade o Evangelho vai dizer o seguinte: não tem ninguém adequado diante de Deus, ninguém se encaixa no padrão de Deus, nem o filho novo e nem o mais velho, porque o mais velho, ele fala o seguinte: há tanto tempo eu trabalho sem transgredir uma ordem tua, eu nunca errei nada, eu sou perfeito, eu sou adequado, eu estou dentro dos pré-requisitos. E aí o próprio Senhor Jesus vai falar assim: não, o Pai amoroso está mostrando para você que você não está adequado. Se você tivesse adequado, se você fosse completamente ajustado ao padrão do reino de Deus, diria o Pai, você entenderia que é bom receber mais irmãos, não ser excludente. É tão interessante porque esse mais velho, ele está com o pai, ele caminha com o pai, ele se acha superior ao seu irmão, e ele usa uma expressão que eu acho que Jesus faz esse trocadilho, né? Porque ele fala assim: esse teu filho, e ele fala o seguinte: esse jovem, esse imaturo, esse inconsequente, ele não é mais o meu irmão. Eu não consigo vê-lo dentro dessa filiação. Não quero mais a sua convivência. Ele é teu filho. Então, se ele é teu filho, o Senhor que trate ele. E o pai amoroso está falando assim: não, meu filho, você que está equivocado, porque ele é o teu irmão. Esse teu irmão estava perdido e você deveria se alegrar porque ele estava perdido. E alguns historiadores e alguns intérpretes vão trabalhar com a ideia de que o mais velho está representando, sendo aqui usado como uma representação do povo escolhido. E o povo escolhido sempre teve dificuldade de entender as outras nações, os pagãos, os gentios, como povos a serem alcançados, povos que também recebem do amor de Deus. Afinal de contas, o Evangelho veio para todas as pessoas. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, e pregar a toda a criatura, não somente uma etnia, não somente a uma raça, a uma
um grupo, um clã, uma localidade, uma geografia. Não, o evangelho é para todo mundo. E vem Jesus e está tentando mostrar isso para eles. Por quê? Jesus está comendo com publicanos, Jesus está comendo com os pecadores, e esse ato de Jesus comer com os publicanos e pecadores, é claro que Jesus não está avalizando e concordando com as práticas pecaminosas das pessoas, mas Jesus está vivendo a encarnação, a missão de Deus e divulgando o evangelho às pessoas. Ele veio para aqueles que estão doentes, ele não veio para os sãos. Porque a pergunta que o evangelho faz para nós é o seguinte: quem são os sãos? Quem não estava perdido? Inclusive os fariseus também estavam perdidos, inclusive os escribas estavam perdidos na própria religiosidade. E aí Jesus está falando o seguinte: olha, nem um filho é bom e nem outro filho é bom. Os dois filhos são ingratos, os dois filhos são completamente desfocados. Um quer torrar a herança, o outro é ingrato porque não reconhece que o pai cuida, que o pai abençoa. Há tanto tempo que eu te sirvo, o senhor nunca fez nada por mim. Você conhece gente assim também. Estou tanto tempo na igreja, nunca tive uma oportunidade. Estou tanto tempo no reino, parece que Deus não me abençoa, parece que Deus não toca na minha vida, parece que Deus não ouve as minhas orações. Ou você que não está percebendo o agir de Deus. Porque esse rapaz, ele está dentro da fazenda, ele está dentro do reino, ele está do lado do pai, mas não sente a presença do pai, não percebe o agir do pai. Ele não percebe, inclusive, que o pai é tão amoroso, mas tão amoroso, que não manda ele embora. O pai tenta conciliá-lo, e essa expressão é maravilhosa, porque essa expressão é o cerne do evangelho. Porque Jesus veio promover em nós o quê? A nossa reconciliação, que inclusive será tema da pregação do nosso seminarista Rafael agora no mês de setembro. Reconciliai-vos com Deus. Jesus veio fazer essa reconciliação. E está reconciliando quem? Reconciliando o pródigo que fugiu, traz ele de volta, e quando ele volta, o pai abraça, acolhe e fala o seguinte: seja bem-vindo de novo na sua casa. Eu, pai, quero você aqui na minha casa, por isso que eu corro na sua direção, te abraço, te recebo e promovo uma festa, porque eu, pai, quero você em casa. E você, filho mais velho, que quer ir embora, que está bravinho, que está achando que não recebe nada, não, eu vou conciliar você também. E vou mostrar para você que você precisa amar o seu irmão, que você precisa cuidar dele, que você precisa ter mais percepção. Então veja que Jesus é o filho perfeito. Aí que está o cerne da parábola. Não tem o filho novo, ele está completamente errado, ele foi inconsequente, ele foi irresponsável, ele gastou tudo. E aí, historicamente, vamos caminhar na ideia de que é o povo gentio. Nós abandonamos a Deus, abandonamos os propósitos de Deus, abandonamos as diretrizes de Deus, os mandamentos de Deus, demos as costas para Deus, tentamos tomar conta da nossa vida e caímos no fundo da lama do pecado, ficamos imersos na nossa vida egocêntrica, até que o Espírito Santo toca o nosso coração e a gente fala assim: caindo em si, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E a gente caminha na direção da casa, do retorno, a gente volta para a casa do Pai e o Pai nos abraça. Agora, tem também o filho mais velho que não está entendendo nada disso. E o filho mais velho que poderia fazer essa transição não consegue. Agora, quem é o filho perfeito? O filho perfeito é Jesus. E esse filho perfeito mostra tudo aquilo que nós precisamos entender. E o filho perfeito vai mostrar que Deus ama todos, que Deus acolhe todos, que Deus quer os seus filhos em casa. Agora, Deus quer filhos arrependidos, tá?
Porque senão a gente pode falar e cair num abismo assim: não, Deus ama a todos e não importa o que você faça, você pode fazer o que você quiser da sua vida, depois Deus te abraça. Não, veja bem, o filho mais novo que volta, ele volta como? Ele volta arrependido, ele volta quebrantado. O que Jesus está ensinando para nós é o seguinte: Deus ama os pecadores, sim, assim como Deus ama os fariseus religiosos também. Deus ama os publicanos, sim, mas Deus também ama aqueles que se acham legalistas, religiosos, certinhos. Deus ama. E Deus quer reunir todo esse povo. Deus não quer perder nenhum filho. E isso é interessante, porque a Bíblia vai dizer para nós que a salvação é para todos. A Bíblia vai falar para nós que Deus ama a todos. E todos nós somos criaturas de Deus. Mas no dia e no momento em que nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor, nós nos tornamos filhos. Então nós precisamos ter esse entendimento, que Deus, o Pai, está na sua casa. E aqui a expressão da parábola é a fazenda, né, que nós entendemos que é o reino. Então dentro do reino nós entendemos que o Pai está trazendo seus filhos. E aí eu fico imaginando as implicações e os desdobramentos disso. Nós entendemos que no reino de Deus o Pai mesmo está chamando os seus filhos, o Pai está correndo na direção de filhos, o Pai está promovendo festa, banquete, celebração para aqueles pecadores que estão chegando quebrantados, contritos, arrependidos e falando assim: Pai, pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno de nada, eu estou na lona, eu estou na miséria, o meu coração é terrível, Senhor, dá um jeito na minha vida, Pai, me abraça com o teu amor, me envolve com o teu braço de acolhimento, dá aquele beijo em mim, ó Deus, para que eu possa sentir o amor pulsando dentro de mim. Me reconcilia, Deus, porque eu sou errante, me ajude nas minhas fraquezas, porque eu por mim mesmo eu quero a fuga, mas na realidade eu quero ficar mesmo aprisionado nos laços de amor do Senhor. Ó Deus, não deixa eu perder de vista que o Senhor tem um amor tão grande e que na tua casa, na tua fazenda vai chegar muita gente toda arrebentada, como eu cheguei também. Eu acho que essa é a nossa oração. Entender o coração do Pai, entender que o único filho perfeito, ideal, adequado foi Jesus, e nós não somos. E porque não somos, precisamos voltar para a casa do Pai, independentemente do que fizemos. Todos nós somos pródigos, e depois todos nós nos tornamos filhos mais velhos, religiosos, e precisamos depois voltar também, entender a reconciliação de Deus, entender o amor de Deus, entender que na casa de Deus tem o melhor para nós. Entender que no mundo só tem a sobra, o resto, e na casa de Deus tem o melhor. Na casa do Pai tem banquete, na casa do Pai tem festa, na casa do Pai tem alegria. Diz aí o texto que o mais velho, quando ele ouve as músicas, quando ele ouve as danças, eu fico imaginando, quando ele sente o cheiro do churrasco, ele fala: o que aconteceu? O que aconteceu? É que ele havia perdido a percepção da alegria que é a casa do Pai, porque a casa do Pai sempre foi assim. É tão interessante, o Lucas depois vai falar isso, certeza. O Antigo Testamento todo fala e mostra do Deus da celebração. O Deus a quem nós servimos é o Deus da celebração, a gente precisa lembrar disso. É o Deus da festa. Quantas festas nós temos no Antigo Testamento? Todas as vitórias de Israel era celebração, música, brado de júbilo, louvor ao Senhor. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Jirê. E aí temos o Antigo Testamento todo repleto de grandes exultações e celebrações do povo de Deus.
E esse filho mais velho, que deveria estar acostumado com esse tipo de festa, de celebração, pelo retorno dos pecadores, não, ele fica bravo. Ele fica meio com inveja. Ele fica meio ressentido. Porque ele esquece que um dia a festa foi para ele também. Então veja que esse pai, ele quer os seus filhos em casa. O que eu entendo hoje e posso aplicar para a nossa realidade? Esse nosso entendimento de que Deus ama Sorocaba, de que Deus ama o Brasil, Deus ama o mundo, que Deus está esperando filhos retornarem. Talvez Ele está esperando você se arrepender e voltar. Talvez Ele está esperando você chegar para a gente fazer uma festa. Talvez Ele está esperando que eu me converta da minha religiosidade, você talvez, uma pessoa que conhece, que sabe, que a gente se acha, e precisa ler o livro do Tim Keller lá, Ego Transformado, falando assim, meu ego não serve para nada e, bom, o que importa mesmo é o caráter de Cristo, a mente de Cristo, pensar como Cristo, entender que Cristo é o perfeito, parar de ficar fazendo comparações com um irmão, com outro irmão, eu sou melhor, eu sou pior. Por que Jesus senta com pecadores? Por que Ele come com pecadores? Porque Ele é santo e Ele não se contamina. Ele que contamina, no bom sentido, as pessoas com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Ele que abençoa. Ele come com os pecadores e não se torna um pecador. Ele continua sendo justo e santo, mas Ele influencia, Ele aponta o caminho, Ele fala que há salvação, que há regeneração, que há celebração, e Ele fala o seguinte, olha, para nós, o que importa mesmo é que o Pai nos ama, que o Pai nos aceita quando nós estamos arrependidos, seja arrependidos dos nossos pecados ou da nossa religiosidade, do nosso farisaísmo, desse pecado hediondo que habita em nós, e a gente volta para casa e o Pai está lá de braços abertos. E quando nós estamos ainda no reino, mas com uma visão completamente turva ou desfocada, é o Pai que vai conciliando, é o Pai que vai ajustando. E a grande palavra, talvez, dessa parábola, pelo menos nesse recorte de hoje, é o seguinte: comamos e regozijemo-nos. Vamos celebrar. Você que está aqui, filho mais velho, entenda que a comunhão é o carro-chefe da fazenda. A comunhão é a condução da fazenda, porque nós começamos a comunhão aqui, nessa vida, e permaneceremos em comunhão para todo sempre. Você e eu precisamos entender isso, que o Pai deseja ver os filhos em volta da mesa, e a nossa compreensão é essa do verso 24. Esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu fui achado, eu fui encontrado, você foi encontrado, encontrada, e a nossa percepção é olhar para os nossos irmãos e falar assim, poxa, que legal, hein? O amor de Deus te alcançou, o Espírito Santo te visitou, né? O Espírito Santo falou o seu nome e você voltou, quebrantado, caiu em si, que legal. Vamos celebrar? Vamos desfrutar? Vamos contar como que foi esse dia. Vamos fazer uma confraternização. Porque eu estava morto. Eu estava cuidando de porcos. Eu estava preso lá nas minhas tradições religiosas, regrinhas. Estava preso nisso e o amor de Deus, o amor do Pai foi tão grande que Ele me libertou de tudo isso e me colocou aqui na igreja, no reino, na casa, na fazenda, andando, com anel no dedo. E começaram a regozijar-se, regozijar-se, regozijar-se. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Quem anda com Jesus, vive se regozijando.
Começa aqui e não termina nunca mais, porque nós um dia iremos para a bodas do Cordeiro e celebraremos. Então o pai quer ver os filhos em casa. E eu gosto de pensar na parábola da grande ceia, quando na grande ceia o convidado fala o seguinte: sai e enche a casa, sai convidando, sai chamando, vai enchendo a casa. E a minha oração é que Deus nos ajude a ter essa percepção. Amém.